Alô, Vitinho? Boa noite, gente, tudo bem? Quem tá bem faz assim, então, joinha, dá o curtir aí. Pessoal que tá lá no fundo, vem pra cá pra frente. Pessoal que tá aí no fundo, vocês estão me ouvindo? É com vocês mesmo que eu tô falando, vem pra cá. Sejam bem-vindos. E eu queria convidar vocês pra gente começar. Olha aí à sua volta se você conhece todo mundo que tá aqui dentro. Acha alguém que você não conhece aí, ou mesmo alguém que você conhece e faz tempo que você não vê. Pode ser alguém... Isso, pode ser, aceito. Pode restabelecer os laços que já estão bem feitos também, né? Mas ora com a pessoa que está aí do seu lado. Vem se chegando aqui para frente, vocês, venham. Acha alguém aí para você orar. Vamos reunir aí em duplas ou trios. E ter um tempo de oração para a gente começar. Gente, eu tô vendo gente que tá aqui a primeira vez e tá sozinha ainda. Então, acho que tem que chegar junto aí, pessoal. Junta aí e vamos orar. Nós vamos orar junto. Junta com alguém que você não conhece, que você conhece. Trios, pares. De preferência, procure alguém que você pode realmente conhecer, abençoar e ser abençoado. Vamos ter um tempo de oração? Ora aí, pergunta o nome dessa pessoa. Pessoal que tá chegando também. Chega já orando com alguém já. Deus, obrigada por essa noite, Pai. Obrigada mesmo porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus nos trouxe em segurança, Pai. Obrigada pela liberdade que nós temos, Deus, de vir aqui, Deus. Com tantos irmãos nossos ao redor do mundo, Deus, que estão se escondendo, que estão sendo realmente perseguidos mesmo pelo Teu nome, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que é poder estar aqui, Deus, e poder reunir, Deus, com os nossos irmãos mesmo, Pai, e louvar o Teu nome, Deus. Te agradeço por isso. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, com um propósito, Deus, que é ouvir a Tua palavra. E obrigada porque eu sei que o Senhor tem um plano mesmo para cada um de nós essa noite, Deus. O Senhor tem uma palavra específica para cada um de nós. E, Pai, abre o nosso coração, Deus, para que a gente possa receber essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Que a gente possa mesmo estar com o coração aberto, Deus, para a semente ser plantada, Deus. E que mais que isso, Deus, que a Sua palavra dê frutos durante a nossa semana, Deus, durante o nosso mês. Que a gente realmente se lembre de Ti, Deus, em todo momento, Pai, que não seja só uma coisa de sábado à noite, mas que a gente possa mesmo, Deus, estar caminhando com o Senhor, Deus, ter um relacionamento verdadeiro, Deus, dia a dia com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pelos visitantes que estão aqui conosco, obrigada, Pai, porque o Senhor tocou no coração de cada um deles para estar aqui, e Deus, que eles possam realmente se sentir acolhidos, Deus, por nós e pelo Teu amor, Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. A gente sai de casa, vem pra cá, se reabastece, mas isso não pode parar na gente. Nós temos que ser conhecidos por abençoar a vida das pessoas, por amar aqueles com o amor de Cristo que está em nós. Por isso eu queria te convidar nessa hora, fica de pé para cantar, tocar um som que se espalhe por toda a terra. Eu aprendi com a missionária Luciana, que estava por aí agora, acho que já não está mais, que lá na África tem um ditado que diz que quando você toca um tambor, você não sabe até onde esse som vai ser ouvido. E nós temos que ser dessa forma. A canção que a gente canta de amor a Deus,
ela tem que ecoar, sair do nosso coração e ecoar por toda a terra, para que todos conheçam o amor de Deus através de nós. Amém? Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar. Quando o povo se levanta pra adorar Cristo Senhor. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar. Quando o perdido encontra Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor das trevas, com os anjos a louvar, e as nações a um só coro, toda a terra restaurar. Eu vejo Deus está movendo todo o Brasil com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som
te dou o meu louvor. Preciso do teu amor, Jesus, tudo és pra mim. Hoje eu pertenço a ti, deste tua vida por mim, tua graça anelo em mim. Jesus, tudo és pra mim. Toma-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Diante de ti, Senhor, te dou o meu louvor. Preciso do teu amor, Jesus, tudo és pra mim. Hoje eu pertenço a ti, deste tua vida por mim, tua graça anelo em mim. Jesus, tudo és pra mim. Toma-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Cantarei para sempre a ti, pois junto a ti, ó Deus, é onde eu quero estar. Cantarei para sempre a ti, pois junto a ti, ó Deus, é onde eu quero estar. Toma-me, Senhor, não me deixes ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Que essa música seja realmente um desejo nosso, de que Deus acenda um fogo no nosso coração, um fogo que não se apaga, não uma paixonite que passa, mas um amor profundo por Ele, pelas coisas dEle, e que o lugar de maior prazer nosso seja realmente na presença de Deus, que não tenha nenhum outro lugar que a gente queira estar, senão na vontade dEle, fazendo aquilo que realmente agrada a Deus. Amém? Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.
Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Canta, acende o fogo. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. É forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. me prostra quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos
aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Vive por ti. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor torna o nosso mundo melhor. Quando o Senhor chega, o Senhor transforma todas as coisas, Deus. E o Senhor cuida de nós. E não deixa nada faltar, Deus, como a tua palavra mesmo diz. O Senhor é fiel, cuidadoso, bondoso, um Pai verdadeiro, Pai. E nós te agradecemos por isso, Deus. E dizemos que nós queremos te louvar, te adorar. Esse é o nosso prazer, Pai querido, é o nosso querer em todas as coisas. Nos ajuda, Deus, a cada momento, a cada instante, em tudo que a gente fizer, entregar a nossa vida para Ti, em adoração, em louvor ao Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado através de nós, para que a Tua luz brilhe através de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo isso, pelo privilégio de poder Te adorar. Em nome de Jesus, amém. Viver é estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter é estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu levarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar o melhor.
eternamente. Eu me rendo aos teus pés. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo bem melhor, bem melhor. Viver é estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter é estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu levarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar o melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos teus pés. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo bem melhor. Te adorar é o meu prazer, é o teu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo bem melhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque só pelo Senhor temos condições de ter um mundo bem melhor, Deus. Te louvamos, Pai, porque não há nada que se compare a estar na Tua presença, Deus. Não existe amor maior, Deus. Não existe sentimento que nos envolva do que nos entregarmos diante da Tua presença, Pai. E nós te agradecemos porque podemos fazer isso nessa noite, Pai, com pessoas que amamos, Deus. Que privilégio, Deus. Te louvamos, Pai, por esse tempo, Deus, de adoração, Pai, onde eu tenho certeza que o Senhor já ministrou os corações daqueles que estão aqui, Deus. Se ainda tem alguém vindo para cá, Deus, que o Senhor traga debaixo da Tua poderosa mão, Deus, para que seja alimentado pela Tua palavra, Deus.
Nós te entregamos, Deus, o nosso louvor, Pai. Simples, Deus, mas de todo o nosso coração, Deus. Porque sabemos que somos fracos e falhos, Deus. Mas é assim que o Senhor nos usa, Deus, para honrar e bendizer o teu nome, Pai. É o que nós oramos, Deus, já te agradecendo por aquilo que vamos receber agora, Deus, da vida do teu servo, em nome de Jesus. Pode se sentar. Queria chamar aqui o Renan, a Amanda também. Tem mais alguém aí do Amor Comove? Quem tiver aí, Agi. Quando eu cheguei aqui hoje, o pessoal falou assim: ué, pastor, cadê sua camisa xadrez? Eu falei: hoje não tem camisa xadrez, hoje a camisa é do Amor que Comove. E eu chamei eles aqui o seguinte: queria que eles dessem um breve testemunho do que tem sido dessa iniciativa de hoje, do bazar. E o Renan vai falar um pouquinho sobre o desafio que é o Amor que Comove e deixar um desafio para a gente aqui. Boa noite, pessoal. A graça e a paz a todos. Nosso Ministério Amor Comove, como o próprio nome já diz, é demonstrar amor. E como hoje é difícil no nosso mundo. Nossa função hoje, função do Ministério, é tentar resgatar vidas nas ruas. Pessoas que estão dependentes químicas, que é tão difícil a luta. E hoje nós fizemos um evento, um bazar, e teve apoio de toda a igreja. Tipo assim, eu vejo o Amor Comove não só apenas um grupo exclusivo da igreja. Nosso grupo Amor Comove, eu, Amanda, tem pessoas da SAF, mulheres da SAF, tem Lenice, a parte dos adolescentes. E isso é o amor da igreja, tentando transbordar, alcançar vidas. E hoje foi um evento muito importante, que o bazar hoje foi o dia inteiro muito cansativo, as meninas hoje estão com o pé doendo, até eu também. E hoje foi mais um... Obrigado. E hoje foi mais um dia de vitória, graças a Deus, que foi difícil, mas nós conseguimos uma boa venda. E já aproveitar o pessoal, já convidar também, amanhã vai ter, após o culto, continuação daquilo que restou, né? Então, aproveitar e deixar uma mensagem também, pessoal, como não vou ser tão egoísta como fui no culto semana passada, convidar quem se sentir sensibilizado, mas aquele que sente que Deus está tocando o coração, procura o oxigênio, procura os departamentos da igreja, o Ministério de Louvor, dê aquilo que você tem de melhor para Deus, que é o seu tempo, a sua vida. Isso que eu desejo a todos. Pessoal, estenda suas mãos para cá, vamos orar mais uma vez pelo pessoal do Amor que Comove. Quero dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração, antes de você estender a mão, você vai cansar. Tira um pouquinho de agudo para mim, Rafa. Olha, a igreja não faz missão. Missões não é um departamento da igreja. A igreja é missão. A Bíblia diz que Deus mandou seu Filho unigênito em missão, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não apodreça, mas seja salvo. A gente não está aqui para se reunir, para adorar, não, a gente está aqui em missão. Essas outras coisas são justamente em decorrência disso. Então, o Amor Comove é mais um braço missionário dessa igreja. Graças a Deus, essa igreja parece... eu vou roubar o seu graças a Deus, porque eu me senti tão em casa. Graças a Deus, essa igreja é um polvo de tantos braços que ela tem estendido. Em Curitiba, na periferia da cidade, na vida dos pequeninos, das crianças, idosos. É fantástico ver isso. Mas eu quero dizer para você que você não faz missão, você é missionário de Deus. Então pense seriamente nisso. Quem sabe esse não é um tempo, esse ano é um ano para você se envolver um pouco mais no oxigênio, no Amor que Comove, nos projetos sociais da igreja. Essa igreja ela tem uma casa de abrigo para menores, que às vezes eles vêm aqui na igreja e parece assim, que são estranhos. É gente que a gente cuida, com os nossos recursos, no espaço físico que a igreja construiu. Essa igreja tem uma casa de idosos lá, uma bênção. E a gente às vezes fica no nosso mundinho ali. Quero mesmo desafiar você. Por isso que eu vesti essa camisa hoje. E eu chamei o pessoal aqui, porque o amor de Cristo, se ele nos comove, a gente precisa aprender a se comover também. Senão, bicho,
não é amor. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, te louvamos pela vida do ministério desses jovens aqui, junto com a Ieda, o presbítero Clayton e toda a equipe. Que o Senhor continue, Deus, comovendo o coração deles. Não só aquela comoção passiva, mas comovendo, ou seja, movendo com o seu amor. E que o Senhor use esse ministério para alcançar mais e mais perdidos na nossa cidade, drogados, sem esperança, sem Deus no mundo, como nós andávamos outrora. E que, ó Deus, o Senhor continue usando essa igreja com poder e graça na vida dessas pessoas, na vida dos nossos jovens, despertando vocações, chamando, Deus, para o compromisso do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Graças a Deus, né, Renan? Dá uma olhada na nossa vinheta antes da nossa reflexão. Êxodo, retomando a caminhada. Essa é a série que a gente dá início hoje. E a gente vai caminhar até o dia 21 de março sobre essa temática. Sobre a mensagem do Êxodo. Não a partir do Êxodo em si. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, estou cansado de ouvir essa história de Moisés, que abriu o mar vermelho e tal, e aquele povaréu foi todo junto. Estou cansado de ouvir isso. Não, você não vai ouvir sobre a história. A gente vai tentar compreender a história por trás da história. E hoje, a nossa reflexão, o tema da nossa reflexão de hoje é: tudo faz parte de um plano. Tudo faz parte de um plano. O filme Êxodo, que estava em cartaz até há pouco tempo, acredito que a maioria de nós aqui teve a oportunidade de assistir, apresenta, na verdade, para nós, um dilema interessantíssimo. E o dilema que já vem logo no título do filme, na proposição do filme, é deuses e reis. Resposta óbvia se eu perguntar para você assim: o que a gente é, afinal? Deuses ou reis? Você vai falar, a gente não é nem uma coisa nem outra. A gente é ser humano. Mas perceba comigo, você já viu como que a gente insiste em pensar como se a gente fosse Deus? Você já reparou que a gente acha que a gente é dono do nosso nariz? Que a gente acha que a gente sabe tudo? E aí, por causa disso, a gente acaba agindo como se a gente fosse rei. Vira e mexe, a gente se dá conta de várias situações onde, muito embora a gente saiba que a gente não é Deus e a gente também não é nenhum rei, mas a gente pensa e a gente age como tal. E a gente gira em torno do nosso mundo. Na verdade, se a gente for olhar com detalhe, para você não ficar tão frustrado, a Bíblia chega perto disso, quando ela diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E mais do que isso, a Bíblia ainda completa dizendo que nós somos constituídos embaixadores do reino de Deus. E ainda sacerdotes reais, na expressão de Pedro. Aliás, o Pedro ainda puxa mais sardinha ainda, e fala que a gente é sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e tudo isso aí. Afinal de contas, esse dilema diz respeito a você? Para pensar essa noite. Quem nós somos, ou o que nós somos, deuses ou reis? No filme do Êxodo,
A figura de Moisés e a monstruosidade geográfica, política, religiosa, tudo aquilo que gira em torno da trama, de alguma forma, de alguma maneira, desperta na gente algumas imagens na nossa mente. A gente começa a associar uma coisa ou outra, o cenário, os personagens. Já vê esse cara acho que ele fez o Batman e tal e coisa, o enredo, enfim. A gente começa a puxar tanta imagem, associar tanta coisa na nossa mente, que não faltou gente que me procurou depois de assistir o filme. Aliás, essa eu confesso que foi uma pergunta, não uma pergunta, um comentário que eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e a gente falou assim, só que não é bíblico. Você tem essa impressão? A gente teve um filme um pouco antes desse, que é o do Noé, que muita gente levantou essa mesma polêmica. Pô, o Noé é uma baita de uma produção, Mel Gibson, tal, baita elenco, mas não é bíblico. Aquela frustração. Por que isso? Porque a gente faz, o tempo todo a gente faz associação de imagens, a gente faz correlações com tudo isso. Então, assim, na verdade, por mais fiel que seja a trama, por mais representativos, que sejam os personagens escritos pelos autores, ou ainda por mais que os papéis sejam representados por excelentes autores, queridos, existe algo que é um elemento crucial entre o filme e as nossas impressões. Existe algo por trás da história, que é a história real. E é isso que a gente precisa aprender. Porque quando a gente olha para a Bíblia, fonte documental mais confiável sobre a vida de Moisés e o evento do Êxodo, quando a gente vai buscar na narrativa da Bíblia, que é justamente mediante a qual e somente por meio de quem, a gente pode formar uma opinião mais próxima possível de quem foi esse homem e da magnitude que foi aquele evento tão extraordinário, somente então é que a gente pode, de fato, começar a aproximar as nossas impressões, marcadas por aquelas cenas que a gente vê, que a gente compara daqui e dali, do que de fato foi a realidade. E eu não sei se acontece com você, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu puxo imagens na minha mente, eu começo a fazer alguns questionamentos sobre, o que esse Moisés fez da vida? O que esse cara tinha na cabeça? O que leva o homem a fazer uma loucura? Sabe, quais as impressões que brotam no seu coração quando você olha para o Êxodo? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente junta tudo isso, e a gente consegue não tirar conclusões, aliás, eu tenho falado muito isso, grande parte da nossa falta de compreensão de muita coisa que acontece na nossa vida, principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, é porque a gente ouve a palavra de Deus e a gente tira conclusões da palavra de Deus. A gente não obedece o que ela fala para a gente fazer. A gente analisa, vê se é coerente, vê se encaixa na nossa realidade e tira conclusões. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e a gente procura, se a gente procurar entender aquilo ali, aprender com aquilo ali, a gente não vai tirar conclusões, mas a gente vai encontrar respostas, talvez, para alguns dos nossos mais absurdos questionamentos. E é então que a gente vai perceber, lendo a história de Moisés e o evento do Êxodo, que tudo faz parte de um plano. Sempre fez parte de um plano. O surgimento de Moisés na história marca uma ação de Deus na retomada da caminhada com o seu povo. Por isso a nossa série chama Êxodo, retomando a caminhada. É Deus retomando o compromisso estabelecido lá atrás com Abraão. É Deus retomando um projeto que ele tinha desde o princípio, de conduzir um povo que ele chamou para si a uma terra prometida e ali estabelecer aquele povo como uma nação. Na verdade, é Deus retomando um plano de salvação. E nota, esse plano de salvação ele tomava forma na história de Abraão e do povo de Abraão, na migração desse povo para o Egito e lá sendo escravizado, vai formando isso na sua mente. Naquele evento cinematográfico do Êxodo, libertando o povo da escravidão,
Depois, Deus estabelece uma espécie de vínculo pastoral com o seu povo, quando ele dá leis, especialmente o decálogo. A gente vai ter uma série sobre o decálogo aqui, que são os 10 mandamentos. Depois Deus continua esse plano nas palavras dos profetas, fosse de juízo, fosse de consolo ou até de esperança. Depois a gente vê Deus dando seguimento nesse plano, mudando o sistema de governo em Israel de teocracia para monarquia, quando ele levanta Davi e estabelece com Davi a base histórica para o reino que não se completa nessa história. Enfim, o que eu estou dizendo é que quando Deus retoma o plano de salvação, a gente percebe um plano perfeitamente inconstante. Quando a gente olha a genealogia de Jesus, por exemplo, a gente vê que é um plano totalmente inconstante. Mas é incrivelmente inalterável, inabalável. Ao longo de uma história através da qual, anos mais tarde, o próprio Deus entrou na história, no ventre da Maria, na família do Zé, o Zé carpinteiro, numa manjedoura, lá em Belém. E essa história, quando o próprio Deus encarna, presta atenção nisso aqui. Ele encarna, vive alguns dias aqui, ele chama alguns caras e fala para os caras assim: agora é vocês. Esses caras saem para o mundo, toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o tempo passa, e aquele evangelho, aquela mensagem, aquela caminhada que Deus retomou lá com Moisés, chega até aqui, hoje, na minha e na sua vida. Porque tudo sempre fez parte de um plano. Eu estou querendo dizer com isso para você essa noite, que Deus quer retomar uma caminhada comigo e com você. Eu quero dizer para você que hoje é uma noite de você ir de encontro com essa palavra do Êxodo e entender que Deus quer retomar a condução, a direção da sua vida. E Ele quer mostrar para você que a sua vida não foi um acaso. E para isso, eu quero convidar você a ler comigo um texto de Hebreus na versão NVI, que é o texto para a nossa reflexão, porque você falou assim: mas a gente não vai estudar o Êxodo? Mas o Êxodo está lá no livro do Êxodo. Não, quero ler com você um texto de Hebreus, capítulo 11, de 23 a 29. Se você quiser acompanhar, se der para você ler, o texto diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse mais nos filhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então, a pergunta que eu faço é: como eu consigo perceber esse Deus que quer retomar uma caminhada comigo? Como é que eu percebo Ele na minha história? Como que eu posso perceber que Deus sempre teve o controle da minha vida? Como que eu vou entender que naqueles momentos de maior tragédia da minha vida, ainda lá Deus estava? E pior do que isso, como eu vou seguir com fé, crendo que Deus continua escrevendo uma história que, embora eu não consiga ler, eu não consiga sentir, eu não consiga entender ou perceber, é a minha história? Como? Olhando para esse texto, eu quero caminhar com você pensando primeiramente: como? Deus quer retomar a nossa caminhada? Como? Como perceber? Primeiro, valorize o testemunho dos seus pais.
valorizando, a gente percebe Deus conduzindo a nossa história, valorizando o testemunho de fé dos nossos pais. Olha o que o texto diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha para mim aqui, você já parou para pensar, algum momento na sua vida, você parou para pensar que você é, na verdade, o segmento da caminhada dos seus pais? Você já parou para pensar que, independente de ser pai, mãe ou não, cada um de nós aqui na verdade, a história que Deus está continuando a partir dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, que essa história que você vive, que a sua vida não é só a sua vida. Como é que você assina o seu nome? Alguém tem só o primeiro nome aqui? Zé. Tem não? A gente traz, inclusive, para a nossa identidade civil, alguma coisa que não é nossa, que a gente herda. O testemunho de fé dos nossos pais é que nos dão conta disso. Aí você vai dizer assim: os meus pais não são cristãos. Como é que eu vou crer no testemunho de fé dos meus pais? Deixa eu contar rapidinho para você uma história. Minha mãe tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade, era estudante de psicologia. Meu pai tinha 19, era um doido, estava no exército. E, num daqueles momentos calientes da vida, os dois resolveram fazer o que não devia fazer. E a minha mãe abandonou a faculdade de psicologia, uma família distinta de uma pequena cidade no sul de Minas. O meu pai era daqueles que todo mundo cortava a volta. Ninguém que esse cara não vai dar nada na vida, um músico frustrado, um cara assim totalmente maluco, um jovem, na verdade. E até o dia que eu nasci, os meus pais não tinham ideia de o que era que estava acontecendo. Eles não sabiam sequer um nome para a minha pessoa. Quando eu nasci, alguns tios meus já brincaram que eu era tão feio, mas tão feio, que meu pai não acreditou quando a enfermeira falou que eu era o filho dele. Ele olhou assim, aquele bicho esquisito, e falou assim: agora fala sério, cadê meu filho? É esse aqui mesmo, não tem escolha não. Então, uma vez eu perguntei para o meu pai: por que vocês me colocaram esse nome? Sabe o que ele me contou? Não tinha nenhum contato com fé cristã, tinha aquela educação nacional cristã que a gente tem no país inteiro. Diz que eles estavam os dois no quarto do hospital, e eu chorando, que dava dó. E a gerência do hospital era de algumas freiras católicas. E em cada quarto tinha um criadinho, em cada criadinho tinha uma Bíblia. E aí eles resolveram folhear a Bíblia. E eles acharam um nome lá, Davi. E eu estou aqui. Tudo fez parte de um plano. Tudo tem feito parte de um plano maravilhoso de Deus na minha vida. Os pais de Moisés não conheceram a Deus como Moisés conheceu. Talvez os meus pais, que estão me assistindo agora pela internet, devem estar chorando lá e pensando assim: meu filho, talvez eles não conheçam a Deus como eu conheço, porque eu sou segmento de algo que Deus começou na vida deles. Pode até ser que a nossa história se cruze de novo lá na frente. Mas Deus agiu, Deus age, e Ele sempre vai agir na história, independentemente de como, ou até mesmo de se os meus pais, ou até mesmo eu e você, cremos nele, porque Ele é Deus. Por isso, a gente precisa aprender a valorizar a nossa história. A gente precisa aprender a parar de questionar tanto e se propor a amar, cuidar e entender melhor, porque você entendendo a sua história, a história dos seus pais, você vai entender muito mais de você que você mesmo não consegue entender. É preciso perceber que a minha vida é fruto da graça de Deus na vida deles primeiro. Eu preciso reconhecer e perceber que Deus escreveu a história deles para só então escrever a minha. E isso independe se você é adotado, ou se você é enteado, ou qualquer coisa do tipo, porque você faz parte da história deles. Valorize a história dos seus pais. É assim que a gente começa a perceber o plano de Deus. Segundo lugar, como? Assumindo a minha identidade e os meus desafios. Olha o que diz o texto.
Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Somente com a compreensão da nossa verdadeira identidade é que a gente consegue se posicionar diante dos nossos desafios. Quem era Moisés? Quem era Moisés? Um menino chorão que foi largado num cesto, estrategicamente num riacho que corria para dentro da casa do faraó. Menino foragido. Havia um decreto na época. O faraó mandou matar toda criança que nascesse o sexo masculino. Quais as chances desse menino sobreviver? E ele vai crescendo em toda aquela história, toda aquela regalia do Egito, na maior cultura, centro cultural da época, as melhores faculdades, os melhores professores e tal. De repente alguém chega para ele e fala assim: eu tenho um segredo para te contar, cara. Você não é um egípcio. Você é gente do nosso povo. Você é escravo. Moisés entra em crise. E a crise dele foi tão grande que uma vez ele estava passeando lá no meio do trabalho dos escravos, e ele viu um povo do seu sangue, lá um dos israelitas ser maltratado, ele comete um crime, ele mata um egípcio para defender o cara. E a partir daí, a partir de um crime, começa a jornada. Ele foge. Mas ele volta assumindo para si a sua identidade e os seus desafios. Moisés lá na frente vai se dar conta de por que ele entrou pelas portas da casa do faraó. Porque quando ele volta para a casa do faraó, dizem os historiadores, que ninguém podia acessar a câmara do faraó. Ninguém podia acessar, a não ser que fosse parente. E Deus precisava endurecer o coração do faraó, Deus precisava confrontar o faraó, e não podia ser um dos escravos, tinha que ser alguém de dentro de casa. Então Moisés, anos depois, quando ele volta, ele não é barrado nas portas do palácio. Ele entra, olha nos olhos do seu primo e diz: eu vim aqui em nome de Deus dizer, deixa o meu povo ir. É assim que a gente percebe a nossa história, assumindo a nossa identidade, vivendo o que a gente está vivendo, no contexto que a gente está vivendo, e assumindo os desafios que Deus tem posto para você nesse dia, nesse tempo. É aí que Deus vai revelar para ele os grandes planos e propósitos de Deus na sua vida. Assuma a sua identidade. Mas tem mais. Como perceber esse plano de Deus tomando forma na minha vida, na minha história? Aprendendo a caminhar por fé. Aprenda a caminhar por fé, por amor de Cristo. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. E esse foi o ponto crucial na vida de Moisés, na história dos hebreus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pela fé, por amor a Cristo, onde é que estava Cristo na história? Aonde aparece Cristo na história de Moisés? A gente está falando da história do Antigo Testamento. É ou não é verdade? Nota, essa pergunta é a pergunta que a gente se faz em todos os nossos momentos de crise de fé. Ninguém aqui nunca passou por um momento de crise de fé, né? E aquela pergunta que a gente faz: cadê Deus? Onde é que está Deus? Quando eu mais preciso dele. Moisés não conhecia Deus. Quando ele viu aquela sarça, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta que Deus deu para ele foi: eu sou o que sou. E Zé Fini. Eu sou o que sou. Imagina você chegando diante de Deus falando assim: Deus, onde estás? E Deus vai falar para você assim: eu estou onde que eu estou. O que você tem com isso? Quem é você? Eu sou o que eu sou, cara.
Mas sabe onde Cristo foi revelado na história de Moisés? Ele foi revelado na obediência de Moisés. Moisés teve aquele encontro, aquela teofania, aquela manifestação de Deus ali, irregular. E Deus falou, você vai lá, vai fazer isso, isso e aquilo. Ele fala, tá bom. Primeiro ele concorda, leia a história. Primeiro ele fala, tá bom, eu concordo, beleza, eu vou. E quando ele está já saindo, ele lembra-se, só uma coisa, em nome de quem que eu vou mesmo? Quem é você mesmo? Eu já estava esquecendo, é porque eles vão perguntar. A gente faz o contrário, a gente quer entender primeiro o que Deus está fazendo, para depois obedecer o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente entra em crise de fé, porque a gente não consegue ver Cristo. A Bíblia diz que o mundo foi criado a partir de Cristo. O sangue de Cristo, na Epístola de Pedro, é conhecido desde antes da fundação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam o tempo todo com Moisés. E sabe demais, os valores para Moisés foram ficando cada vez mais evidentes à medida que ele caminhava com Deus. Olha o versículo 26. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os seus tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele percebia que o tesouro de verdade não era a riqueza do Egito, mas o maior tesouro dele era servir a Deus em obediência. Moisés percebeu que os inimigos, entre aspas mesmo, porque não eram inimigos, era alguém que ele conviveu a vida inteira. E de repente aquele pessoal passa a ser alguém que Deus manda ele contra o povo da casa de Faraó. Esses inimigos, eles foram sendo conhecidos por Moisés à medida que ele caminhava com Deus, pela fé. Moisés saiu do Egito não temendo a ira do rei. E a visão de Moisés foi sendo ampliada à medida que ele caminhava com Deus. Caminhava com Deus. Ele perseverou, porque ele via algo invisível. A gente precisa aprender a caminhar por fé, queridos. Por fé. Sabe por quê? Porque talvez você vai pensar assim, mas eu preciso ter razões para eu poder arriscar algumas coisas. Eu preciso entender melhor isso, aquilo, para eu poder dar um passo. Pergunta mais vazia e mais besta, com perdão da expressão, que a gente pode fazer. Sabe quais são as duas perguntas mais idiotas que a gente faz o tempo todo? Por quê e se? São duas expressões inúteis. Por exemplo, se você não estivesse aqui, onde que você estava? Você já pensou? A gente pensa isso, né? Se eu tivesse. Se não existe, cara. Se é uma forma da gente tentar buscar razão para entender alguma coisa que está acontecendo que a gente não tem o menor acesso. Meu Deus, se o meu filho, se eu tivesse feito isso, ele não teria acontecido. Não existe. Se não existe, por que também não existe? Principalmente no nosso relacionamento com Deus. Quem assistia Castelo Rá-Tim-Bum aqui? Nossa! Quase todo mundo, Sérgio. Lembra? Quando vinha um porquê sim, o que acontecia? Pode falar. Porque sim não é resposta. Aí chegava o professor Taz, né? Não, é o professor Tiburcio, né? O Taz é o que fazia o personagem. E ele vinha trazendo, porque sim não é resposta. Mas quem pergunta por quê, qual é o risco de receber um porquê sim ou um porquê não? A gente precisa aprender, caminhar por fé, perguntar para quê. É sempre olhar para a própria vida e buscar qual é o propósito daquilo, porque a Bíblia diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é todas? O que é todas? Hein, gente? Ou só as coisas boas cooperam para o bem? Você já parou para perceber a riqueza desse texto? Todas as coisas cooperam para uma coisa só, para o bem. O que acontece de ruim e o que acontece na nossa ótica de não tão bom assim, se a gente caminha por fé, a gente entende que está corroborando para um bem.
porque a Bíblia fala isso. Moisés caminhou por fé. Moisés falou assim, tá, Deus falou que vai libertar o povo, e eu sou instrumento de Deus para isso, eu vou embora. É por isso, queridos, que a gente precisa também aprender a reconhecer que a gente, na verdade, é o tempo todo instrumento de Deus na missão. O tempo todo. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, e olha que texto lindo, ele fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse mais os filhos dos israelitas. Ele não somente tirou o povo de lá, mas ele aspergiu sangue naquela expressão ali da Páscoa, apontando para Jesus. Onde é que estava Cristo? Estava ali. Moisés não só libertou o povo do inferno, mas Moisés também foi instrumento para tirar o inferno do povo. E a gente faz isso dando testemunho disso na vida daqueles que estão perto da gente. Moisés entendeu a razão do seu chamado. À medida que ele andava com Deus, cada vez mais ele percebia os propósitos de Deus, não só para a sua vida, mas para a vida do seu povo. E ele compreendia que se tratava de algo muito além de simplesmente sair do Egito. Eles estavam retomando uma caminhada, diz a história, que há mais de 400 anos o povo esperava. 400 e tantos anos, o povo era escravo, esperando a libertação, e quando eles saem, eles fogem e eles se dão de frente com um baita de um marzão. E eu não sei se foi tsunami, eu não sei se foi numa parte rasa, eu não sei o que aconteceu, e não importa o que aconteceu, eu sei que o povo atravessou aquele mar, chegaram do outro lado e rumaram rumo a algo que Deus tinha planejado há muito tempo. E nessa caminhada ele percebia que ele era algo muito mais. O pessoal tinha como Moisés como referência. Moisés, o que a gente faz agora? E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção nisso. Se você não compreender muito bem isso aqui, que você que está aqui essa noite, e você que está ouvindo a gente pela internet, e que é cristão, e que tem uma responsabilidade mediante a sua fé, se você não entender que você é instrumento de Deus na missão, você corre o risco de botar a sua própria vida em perigo. Não é uma ameaça, não. Isso é bíblico. Moisés foi para o monte orar. E ele começou a demorar um pouco mais. E a angústia do povo lá embaixo, e o Moisés estava demorando para voltar dessa vez e tal. Acho que o Moisés deve ter caído, morrido por lá. Como é que a gente vai fazer? Aí um desavisado lá falou o seguinte, a gente tem uma noção de espiritualidade. Lá no Egito eles faziam algumas imagens e tal. Acho que se a gente juntar o ouro dessa turma toda aqui, a gente consegue fazer para a gente um Deus também, e esse Deus vai indicar o caminho para a gente. E eles constroem, eles recolhem o ouro de todo mundo e constroem uma estátua de ouro. E Moisés chega e vê todo o povo dividido, um levante, ele se revolta. E aquilo trouxe consequências graves para a sua vida. Ele quebra as tábuas da lei. Porque ele não cumpriu cabalmente naquele momento o seu ministério. Não por culpa dele, mas porque o povo tinha nele uma referência. E simplesmente acharam que ele falhou. Olha, jovem, vou dizer uma coisa para você. Você nunca cai sozinho no seu pecado. Ilusão sua. Achar que é problema seu. Não é problema seu. Você está sendo filmado. Eu aqui, literalmente. O tempo todo. E essa igreja é uma igreja que tem uma juventude muito extensa. E os mais novos estão olhando para você o tempo todo. Estão vendo a roupa que você veste. O jeito que você fala. O seu envolvimento na obra, no reino. Então preste atenção nisso. Você precisa perceber que você precisa reconhecer que você é instrumento de Deus na missão. Você não é um visitante do mundo. Deus te chamou para isso. Em último lugar, quero dizer para você que a gente precisa perceber que tudo acontece no tempo de Deus. Olha que interessante. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer isso,
Creu. Olha que coisa interessante. O mar abre, o povo passa. Quando o último israelita passa, quem sabe tinha um egípcio aqui, ó, 1 metro atrás dele. O mar, rap. Tempo de Deus. Tempo não inclui só espaço, mas tempo inclui eventos dentro do espaço. Porque Deus preenche o espaço com evento. A primeira coisa que Deus cria é o tempo. Depois Ele vai preenchendo o tempo, com terra, com céu, com água, com ar. Tempo. E a gente precisa entender que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, como diz o escritor de Eclesiastes. E que tudo tem um tempo determinado. As coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Sabe por que o que você deseja tanto não aconteceu ainda? Porque é no tempo de Deus. Porque se você quiser, acontece. Não acontece? A grande maioria, se a gente quer mesmo forçar a barra, acontece. Mas não dá certo. Mas que acontece, acontece. Você quer aí conseguir um grande emprego, alguma coisa? Vai lá, força a barra, inventa um currículo todo mentiroso, certo? Compra um terno e gravata bonito, aluga uma BMW, chega na porta, você vai ver se você não sai de lá com emprego. Mas 1 semana você está na rua. Mas espera em Deus, espera, ora, confia, sabe que Deus é fiel. Sabe que tudo que Deus está fazendo faz parte de um plano que você não consegue ler, você não consegue perceber. Lá na frente, aliás, a gente não consegue ler e perceber enquanto acontece e o que vai acontecer. Mas quando a gente dá um passo, a gente olha e percebe tudo que ficou. É assim que Deus trabalha, queridos. Tudo faz parte de um plano. Eu quero deixar para você refletir e praticar, a partir dessa palavra, dessa primeira parte, que Deus está retomando a caminhada com a gente. O que a gente precisa fazer? Pense em 5 verbos que você ouviu aqui essa noite. Valorizar. Assumir. Aprender. Reconhecer e perceber. Valorize a sua história, a história da sua família, a história da sua igreja, a história que vem junto com você. Assuma sua identidade, seus desafios. Aprenda a caminhar com fé. Não somente com possibilidade, com aquilo que você consegue perceber. Você não consegue perceber nada. Mais esperto que você seja. Reconhecendo o seu papel na missão e percebendo o tempo de Deus. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Pensa naquela frase que você ouviu no começo. Pensa naquela frase que eu disse que Deus está querendo retomar com você a caminhada. Que Deus quer retomar um plano na sua vida. Que você não está aqui essa noite à toa. Que quem está assistindo a gente no mundo inteiro pela internet não é à toa. Não é à toa que Deus falou com você nessa noite. Eu quero retomar com você. Êxodo é isso, queridos. Êxodo é Deus retomando o controle da história, quando a história parece que estava sem controle. E se para isso for necessário Deus mandar pragas que desafiam as leis da natureza, abrir o mar, lidar com murmuração e com tudo, Deus vai fazer. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai querido, nessa noite, Pai, a gente se dobra diante de Ti, porque a gente percebe que nada pode frustrar os Seus planos. Nada. E quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente chega a pensar que agora foi tudo por água abaixo. Deus, como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis, levados por qualquer coisinha. Pai, a gente é muito carente da ação do Senhor na nossa história. Mas nós queremos, ó Deus, nós queremos assumir diante de Ti, não somente numa
atitude passiva. Mas nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida nas Tuas mãos nessa noite de volta, de tal maneira que o Senhor retome os Seus planos da nossa vida. E, ó Deus, a minha oração por mim, e eu creio que a oração da maioria de nós aqui nessa noite, é a seguinte: Deus, faça, Pai, em nome de Jesus, faça o que for necessário. Como o Senhor fez com Moisés, o Senhor criou inúmeros eventos em volta dele, cercando ele, para que ele percebesse o propósito da vida dele. Pai, se necessário for, cerque a nossa vida desses eventos, ainda que eles sejam dolorosos, como certamente foram muitos dos que aconteceram com Moisés. Mas, ó Deus, a gente precisa entender que tudo faz parte de um plano perfeito do Senhor, e que nada pode abalar. Pai, retome a caminhada com a gente, a despeito das nossas fraquezas, ainda que o Senhor saiba, ó Deus, que a gente vai cair de novo. Deus, o Senhor disse que nunca nos abandonaria. Talvez aqui nessa noite tenha algumas pessoas se sentindo abandonadas. Pai, retoma a caminhada com esse povo. Pega de novo a gente pelos braços, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pessoal da música aqui, enquanto eu quero dar mais um recado para você. A gente vai cantar mais uma canção de ir embora. Olha só. A gente está transmitindo os nossos cultos ao vivo pela internet. Eu peço licença para o pessoal que está assistindo a gente agora online e que vai assistir depois o vídeo. Mas nós estamos recebendo currículos, no sentido de que nós aceitamos ajuda. E eu sei que a gente tem muita mão de obra qualificada aqui no nosso meio. Se você deseja fazer parte desse ministério de comunicação da nossa igreja, é só você me procurar, ou procurar o Paulo, o diácono Paulo. Ele está coordenando isso. Tem muito mais recursos que a gente está tentando incrementar aqui para melhorar a qualidade do nosso encontro, recursos de áudio, vídeo. Mas se você pode, ainda que, não, eu não posso nos domingos, mas no sábado eu posso, procura a mim, procura o Paulo, e assim, disponha esse talento que Deus tem te dado. Jesus disse que se a gente quiser ser o maior, a gente precisa aprender a servir. Sabe, quem sabe servindo, você perceba que você pode ser muito maior no reino de Deus do que você já imaginava. Sabe, então a gente precisa especificamente de ajuda com o pessoal da câmera, pessoal de filmagem, depois de edição, enfim, mas principalmente no pessoal das câmeras. A gente quer aumentar isso e colocar mais recursos. Então, se você pode, procura a gente depois. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos lembrar que o amor de Deus não muda e que Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama.
forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Só tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha. Vou chamar o Sérgio Wesley aqui para orar para a gente, encerrando o nosso culto. Nosso conselheiro, vem cá. Isso é mesmo. Pessoal, durante a semana a gente tem, todas as terças-feiras, cadê a Fernanda? Eu vi ela por aqui. Ali, a Fernanda, de verde no meio da turma, um pontinho verde no meio da igreja. Quem é? A Fernanda. Fernanda é a nossa coordenadora do núcleo de terça. Se você quiser frequentar o núcleo de terça-feira, procure a Fernanda. Cadê o Tutu? Tutu, Felipe, coordenador do núcleo universitários. Funciona toda sexta-feira, às 22h30. Gente, não é assim, refúgio para descansar, dormir, varar a noite. É núcleo de estudo bíblico e comunhão e convivência. Deixar claro isso. E também a gente tem núcleos todas as quintas-feiras, 3 núcleos acontecendo nas quintas-feiras. Os coordenadores têm aí no nosso encarte, a nossa revista, eu não me lembro exatamente quem são. Você também pode frequentar os nossos núcleos de quinta-feira, que acontecem espalhados pela cidade. Vamos orar com o nosso presbítero Sérgio. Deus, mais uma vez na Tua presença, nós queremos louvar o Teu nome por essa noite, louvar o Teu nome por quem o Senhor é nas nossas vidas, pela nossa salvação, porque um dia nós estávamos perdidos, Deus, e pelo Teu amor o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, mesmo não sendo merecedores disso, Deus. E nós queremos Te louvar por essa noite, pela Tua palavra aos nossos corações, e queremos declarar ao Senhor que nós somos fracos, que sozinhos a gente não consegue caminhar com o Senhor, que o nosso olhar, as nossas mentes são desviadas todos os dias, Deus, por coisas que não nos levam no Teu caminho, e nós queremos Te implorar que, em nome de Jesus, o Senhor possa fortalecer a nossa mente, os nossos passos, as nossas mentes, Deus, para que a gente possa entender que o Senhor quer caminhar com a gente o tempo todo. Que a gente possa, Senhor, acessá-lo diariamente nas nossas orações, na leitura da palavra. Que a gente possa buscar o Senhor de coração nessa semana, Deus, e que a Tua presença na nossa vida seja real, seja concreta, que a gente possa, Senhor, ser tomados pela Tua mão e caminhar com o Senhor.
Que o Senhor fale a cada jovem nessa noite, que essa palavra cale fundo nos nossos corações, que o nosso desejo seja de caminhar sempre com o Senhor. E que mesmo que o nosso pé vacile, que a nossa rota mude, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, a nossa fraqueza e as nossas falhas. Amém. Que o Teu amor se derrame sobre as nossas vidas, que a gente possa se alegrar na Tua presença, para querer estar na Sua presença o tempo todo. Obrigado por essa palavra, por essa noite de comunhão. Nós queremos que o nosso louvor dessa noite tenha subido ao Teu trono, tenha alegrado o Teu coração, porque nós queremos também dedicar as nossas vidas ao Senhor nessa noite. Usa de acordo com a Tua vontade, continua fazendo em nós e por meio de nós a Tua obra. Levanta a mocidade dessa igreja, Deus, para a plantação do Teu reino aqui na terra, que nós possamos ser sal e possamos ser luz, e que não seja pelos nossos méritos, mas seja pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos chamou e é o Senhor quem nos capacita a realizar a Sua obra. Fica com a gente durante o restante dessa noite, dá-nos uma noite de sono tranquilo, de bom descanso na Tua presença, e que amanhã, como igreja, possamos estar novamente reunidos aqui para louvar e adorar o Teu nome, porque só o Senhor merece a nossa adoração. Obrigado mais uma vez, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Desculpa. Valeu. Próximo sábado a gente continua com a nossa série. Amém? Valeu. Não faça sem dar um abraço gostoso aí, um cheiro em quem está perto de você. Amém, pessoal? Glória a Deus. Dou o meu louvor, preciso do Teu amor. Jesus, Tu és pra mim. Hoje eu pertenço a Ti, deste Tua vida por mim, Tua graça anelo em mim. Jesus, Tu és pra mim. Toma-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar pra sempre junto a Ti. Hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Diante de Ti, Senhor, Te dou o meu louvor. Preciso do Teu amor. Jesus, tudo és pra mim. Hoje eu pertenço a Ti, deste Tua vida por mim, Tua graça anelo em mim. Jesus, tudo és pra mim. Toma-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar pra sempre junto a Ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Cantarei para sempre a Ti, pois junto a Ti, ó Deus, é onde eu quero estar. Cantarei para sempre a Ti, pois junto a Ti, ó Deus, é onde eu quero estar.
ama-me, Senhor, não me deixes ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. E eu não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar.